Se alguém dissesse alguns anos atrás que eu estaria aqui em Portugal falando sobre lei da atração, falando sobre mentalidade de riqueza, falando sobre limpeza energética aqui em Portugal, eu não acreditaria. E o Ho'oponopono, ele mudou a minha vida, mudou a minha capacidade de co-criar com clareza, minha capacidade de co-criar com frequência aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Eu sou Carla Aparecida, brasileira, que mora aqui em Portugal já há 8 anos, morando aqui. Já tem aí mais de 15 anos que eu conheço a lei da atração e quase 8 anos que eu conheço a limpeza energética. E eu vim conhecer a limpeza energética através do Ho'oponopono, já falei sobre esse vídeo por aqui. O Ho'oponopono me abriu assim um leque de entendimento sobre por que eu me mantinha na escassez, por que a minha vida estava sempre no mínimo, por que todo mês que eu ganhava o meu salário não dava para pagar tudo, por que eu sempre tinha dívidas, né? Estava sempre comprando em cartão de crédito, enchendo o cartão de crédito, mal pagava uma conta e ia lá enchia, comprava de novo. Por que mesmo eu ganhando muito dinheiro, né? Que eu tive uma loja, que eu ganhei muito dinheiro com aquela loja no Brasil, e foi uma loja que eu atraí também através da lei da atração. E por que mesmo assim eu ainda estava na escassez, né? Eu não conseguia manter uma qualidade de vida, assim. Se eu quisesse fazer uma viagem, eu tinha que pegar dinheiro com a agiota para fazer viagem, né? E muitas vezes eu fiz isso, né? Peguei dinheiro com a agiota para fazer uma viagem e era sempre assim. Por mais que eu ganhava muito, eu ainda vivia na escassez. E quando eu conheci o Ho'oponopono, antes, né, de eu conhecer o Ho'oponopono, eu já conheci a lei da atração. Por isso que eu falo hoje que não basta só você fazer técnica de lei da atração, porque a vida ainda continua no altos e baixos. Quando eu vim para Portugal, né, que foi algo que eu co-criei, né, uma riqueza que eu co-criei. Quando eu vim para cá, eu ainda não me senti feliz, não me senti satisfeita mesmo com toda a riqueza que eu vivi aqui, né? Em relação à vida que eu tinha no Brasil, eu vivo aqui uma grande riqueza, né? Posso ir ao mercado a hora que eu quero, posso comprar as coisas para o meu filho, é roupa, aquilo que ele precisa, eu sempre compro, né? Eu tenho uma estabilidade financeira que eu não tinha no Brasil. E é um dinheiro que, se tiver uma emergência amanhã, eu tenho esse dinheiro, não preciso pegar dinheiro com o idiota, não preciso pegar dinheiro com o banco para poder bancar aquilo que eu preciso na urgência. Por que isso acontece? Porque eu consigo manter isso hoje e não conseguia manter antes de eu conhecer a limpeza energética. Porque quando você faz a limpeza energética, você limpa as crenças que te sabotam. Limpa as crenças que faz com que quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta, né? Então, é as crenças que impedem de você conseguir manter uma vida financeira estabilizada. Por mais que você dê conta de pagar tudo, mas o dinheiro não sobra. Ou às vezes nem dá para pagar tudo, né? E isso acontece por causa da energia de escassez que a gente traz desde a infância, né? Então, tem vários vídeos aqui explicando sobre essas crenças, né, que a gente traz desde a infância. E elas nos mantêm no piloto automático negativo, né, que é o piloto automático da falta financeira. E a falta financeira traz falta de muitas coisas, né? Traz falta de uma boa alimentação, de uma boa educação, né? Hoje o meu filho pode fazer aulas de inglês, tem aula de dança que ele ama fazer, várias modalidades, que é uma nota que a gente acaba por gastar com essas várias modalidades que ele faz, né, na dança. Então, assim, a gente pode fazer isso, né? E no Brasil, eu não podia fazer isso. Não é porque eu estava no Brasil, né? Qualquer lugar do mundo que a gente tiver, a gente consegue mudar a nossa vida financeira, mudar a nossa vida através da nossa mente quando você tem o conhecimento. Porque a abundância, a prosperidade, ela está na nossa mente, no nosso estado de ser, não no estado financeiro de ter. E quanto mais você se sente uma pessoa abundante, mais você atrai abundância para sua vida. Mas olha, tá tocando o sino da igreja. Eu só vim entender isso depois que eu aprendi o Ho'oponopono, depois que eu vim entender sobre crenças. Por isso que eu sempre bato na tecla aqui e no outro canal de vídeo que eu tenho um canal que
se chama Lei da Atração Sem Enrolação, onde eu ensino só técnicas, né? Mas eu sempre falo, não basta só fazer técnicas. Tem que entender sobre as suas crenças, tem que limpar as suas crenças e aprender a reprogramar as suas crenças, né? Eu tenho um treinamento que se chama Ho'oponopono, sempre falo sobre ele por aqui. Se você ver os meus vídeos direto, você vai, né? Você já vê direto como eu falo esse treinamento, porque é um treinamento que está transformando vidas, né? Porque as pessoas conseguem entender quais são as crenças delas, conseguem perceber o que elas trazem desde a infância, né? Com esse treinamento, esse passo a passo. O que elas trazem na infância que está puxando, que é a mão invisível que puxa elas para o mesmo lugar. Mesmo lugar de falta, mesmo lugar de escassez, mesmo lugar de insatisfação, mesmo lugar de doença, né? Vive ali naquele piloto automático negativo. E isso faz com que a pessoa não consiga avançar, né? E depois que eu vim para cá, para Portugal, que eu aprendi sobre o Ho'oponopono, que fez essa mudança na minha vida, foi que eu comecei a ensinar, né? Por que não? Eu comecei ensinando as minhas irmãs a limpar as crenças dela. Por isso que eu falo, em qualquer lugar do mundo você pode limpar, porque pessoas que são alunos meus do Brasil, minhas irmãs que estão no Brasil, elas também conseguiram mudar a vida financeira dela, mudar através da mentalidade, através da limpeza energética. E aí o caminho se abre, as oportunidades chegam, né? Então, se quando eu morava no Brasil, anos atrás, alguém falasse que eu estaria aqui falando sobre limpeza energética em Portugal, ensinando pessoas, né, de vários lugares do mundo, eu não acreditaria. Eu não acreditaria por causa das crenças que eu tinha, né, das crenças de incapacidade. Eu gravar um vídeo desse na rua, então Deus que me livre, que vergonha, né? Então eu tinha muitas coisas que me limitavam, que me impedia de ser a pessoa que eu sou aqui, né? Opa! Não tem mal. Não tem mal. Então, isso, depois que eu trouxe isso para cá, depois que eu tive esse entendimento sobre o Ho'oponopono, o que acontece? Eu consegui abrir esse leque de entendimento sobre as minhas crenças, consigo hoje ensinar pessoas a mudar a vida delas. Quando eu vejo, né, tem alguns grupos ainda que se mantêm, que as pessoas se comunicam comigo e falam, Carla, eu sou uma outra pessoa hoje, né? A minha casa hoje tem cor, hoje eu vivo uma nova vida, né? Porque era um sentimento de incapacidade, de insatisfação que a pessoa vivia ali com a vida cinza, como diz ela, sem cor. E depois de ter esse conhecimento, depois de estar praticando tudo isso que eu trago aqui e também nos grupos que a gente trabalha, isso faz com que a pessoa mude realmente de identidade energética, né? A energia muda. E quando você muda a sua identidade energética, quando você muda a sua energia através de limpeza, através de entendimento, através de ações, é claro que você vai se conectar com situações diferentes, né? E você vai se conectar e vai conseguir se manter nessa energia, nessa vibração, né? Então eu tenho um treinamento que se chama Ho'oponopono, Destravando a Minha Cocriação, que contribui para você entender as suas crenças, contribui para você limpar essas crenças e reprogramar para você se manter na sua realização. Porque às vezes a gente precisa ter a energia para nos manter naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer. E eu, por muito tempo, acabava por aqui não conseguir me manter na minha cocriação. No Brasil, quando eu tive lá a minha loja, não tive energia para manter, por mais que entrava muito, era muito dinheiro. Toda semana eu fazia depósitos de muito dinheiro, mas para quê? Para pagar conta, para pagar pessoas. Eu não conseguia manter uma estabilidade financeira por causa das crenças que eu trazia. Então, o Ho'oponopono fez toda a diferença na minha vida. Eu vim conhecer ele depois que eu morei aqui em Portugal, que foi na época da pandemia, que eu, naquele medo todo, naquela ansiedade toda, aquela vontade toda de voltar para o Brasil, eu acabei por conhecer a limpeza energética através do Ho'oponopono e o leque se abriu. E o leque se abriu, o entendimento se abriu, a limpeza foi acontecendo até hoje, pratico muito Ho'oponopono, faço muitas limpezas e isso faz com que eu consiga avançar, né? Avançar emocionalmente, avançar em relação à família, avançar em relação ao financeiro também. Então, é o entendimento, é a limpeza que você faz, é o entendimento, é a ação que você faz em direção daquilo que você quer. Quando você
entende, quando você limpa, quando você reprograma, você cria estrutura emocional para estruturar a sua vida do jeito que você precisa, do jeito que você quer. Então, quando você age, eu estar aqui, eu gravar vídeo, eu fazer aquilo que eu faço durante o meu dia para me conectar com a energia da abundância, faz com que mais abundância venha para minha vida. Mas isso hoje que eu consigo ter energia, né, para poder ter ideias para fazer aquilo que eu preciso. Não só ideia, mas também ação, né? Então, Deus me livre, anos atrás, eu estar gravando um vídeo num lugar desse. Deus me livre, eu teria muita vergonha, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Parece que não, mas sou. Então, assim, a limpeza energética me direciona para aquilo que eu quero, para o meu desejo, para o meu sonho, e me dá força, e me dá sabedoria e abre os caminhos para mim agir na direção daquilo que eu quero. Então, isso faz muita diferença para a minha vida. Espero que você esteja nesse processo também. Se você está aí, né, também caminhando com a sua legislação, como é que tá? Comenta aqui com a gente para a gente entender como é que tá aí esse seu processo, saber que isso vale a pena, é um caminho que se faz caminhando, né? São processos que a gente vai vivendo que vai levando a gente para onde a gente deseja, né? Para a mudança da vida que a gente deseja. Então, se você também está nesse processo, comenta aqui, tá fácil, tá difícil, o que está precisando mais para você chegar lá onde você quer, ok? E se você tem interesse em fazer o treinamento passo a passo, que vai contribuir para você conhecer suas crenças, limpar essas crenças e reprogramar com a vida, se alinhar, né, com a vida que você deseja, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você clicar lá e entender melhor sobre o que é esse treinamento. Se for a sua hora de dar esse próximo passo, seja muito bem-vindo à nossa egrégora, ok? Gostou do vídeo? Foi útil para você? Envie ele para mais alguma pessoa. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!